Olá, meus irmãos, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Estudos no Pentateuco. O tema que iremos abordar hoje é o relacionamento de Judá e Tamar. Vamos lá para o texto bíblico? Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímna, com seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Tímna para tosquear suas ovelhas. Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímna. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: Venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: O que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: Eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: Você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: Que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: O seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não a encontrou. E perguntou aos homens do lugar: Onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: Aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: Não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: Fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: Sua nora Tamar prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: Tragam-na para fora e queimam-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: Estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou: Veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: Ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: Este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu. E ela disse: Então você conseguiu uma brecha para sair, e deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Esse texto está lá em Gênesis 38, do verso 12 ao 30. Como eu falei no nosso último vídeo da semana passada, que existe ali um parênteses, vamos dizer assim, entre a história de Judá, entre a história de José, para contar a história de Judá e Tamar. Entre os Gênesis 37, que fala sobre José, e o 39, que continua falando sobre José, existe em Gênesis 38, que fala exatamente sobre a história de Judá e Tamar. E eu falei também que a história de Judá e Tamar é muito importante, no sentido que da linhagem de Judá que vem o nosso Salvador, Cristo Jesus. E aqui nessa história a gente vê claramente isso. A gente viu na semana passada que Judá ele teve 3 filhos. O primeiro casou com Tamar, o Senhor o reprovou e o matou. Depois, o segundo filho casa com Tamar, ele não queria dar descendência ali para Tamar, que seria do seu irmão, como vimos na semana passada, e o Senhor também o matou. Sobrou o filho mais novo, só que o filho mais novo era muito pequeno. Judá ele chega para Tamar, manda ela voltar para os seus pais, e quando o seu filho crescesse, ele daria o seu filho ali para Tamar, para cumprir o dever de obrigação como com os seus irmãos mais velhos. O que acontece? Judá não entrega Selá para Tamar. E aí Tamar, vendo que não tinha lhe dado a mão dela em casamento para o filho mais novo de Judá, o que ela pensa? Ela coloca ali uma atitude na cabeça, coloca um pensamento na cabeça de tomar ali com suas próprias mãos ali o seu filho, de tomar uma posição com suas próprias mãos. Ela tira a roupa de viúva, que ela ainda usava desde as mortes do seu primeiro marido,
e ela coloca ali roupas como se fosse uma prostituta, ela cobre o seu rosto e ela fica no meio do caminho como se fosse uma prostituta cultual que ficasse na beira da estrada. Judá ele tem relações com essa mulher, achando que era prostituta, ele não sabia que era sua nora. E aí, quando ele tem relações com ela, ele deixa o seu cajado ali e deixa ali aquilo que ele tinha ali nas suas mãos, o seu selo, o seu cajado, e ele fala assim: eu vou voltar e vou trazer um cordeirinho e você me devolve o cajado como um pagamento por ele ter tido relações sexuais ali com ela. O que acontece quando ele volta, quando o seu amigo volta ali para entregar o cordeiro ali, tomar os objetos de volta de Judá, ele não encontra ninguém ali. E aí ele pergunta: cadê a prostituta cultual que ficava ali? Não existe, as pessoas dizem, não existe prostituta cultual aqui na beira desse caminho. Judá fala assim: então fique com ela com pagamento. Deus sabe que eu fui para pagar ela, mas ela não estava. E aí, algum tempo depois, vem um boato. Sua nora se prostituiu e agora ela engravidou. E aí Judá, na hora, pensa: o que deveria acontecer naquela época? Segundo o contexto daquela época. Uma pessoa que adulterou, Tamar, por mais que não era casada, era viúva, ela não poderia se prostituir, não poderia ter relações com outros homens, mas deveria ter relações com os filhos, com o próximo filho de Judá. E aí Judá fala assim: ah, então se ela prostituiu, traga ela para ser apedrejada, para ser morta. Mas quando ele estava para apedrejar ela, ela fala assim: olha, fala para Judá que a pessoa que é o pai dos meus filhos, que tinha gêmeos na barriga de Tamar, são donos desse bordão, desse cajado e desse selo. E aí Judá reconhece que aqueles objetos eram dele e que aquela prostituta ou aquela pessoa que ele achou que era uma prostituta que estava na beira do caminho era sua própria nora. E ele diz: ela é mais justa do que eu, porque eu esperei meu filho crescer para dar a ela como marido e não dei. E ela foi mais justa porque ela honrou a memória do meu primeiro filho, tendo filhos ali com o próprio Judá. Talvez você pense assim: absurdo? De fato é. Mas aquele contexto, principalmente aquele contexto judaico, de o filho mais novo honrar ali a descendência dos filhos mais velhos, Tamar pensava que estava fazendo a coisa certa, pensava estar fazendo a coisa correta em continuar dando filhos ali para o seu primeiro marido, para a descendência do seu primeiro marido, que seria honrada. E aí Judá, ele aceita, ele não apedreja ela, mas a Bíblia fala que Judá nunca mais ele teve relações com Tamar, até mesmo porque ele não sabia que era Tamar quando teve relações com ela. E aí nasce o primeiro filho, e o primeiro filho dá um nome ali de Pérez. E através da descendência de Judá, e principalmente desse filho de Judá, Pérez, que vem a descendência de Jesus. Ou seja, vimos na semana passada que diante de um erro de Judá veio as consequências que ele teve seus dois filhos mortos. E também agora vem uma outra consequência, dele ter filho com a sua própria nora, dele ter sido enganado da sua própria nora em ter relações com ela para que ela gerasse filhos. Mas Deus ele faz, pode ser vários erros, você pode fazer o que você quiser, aquilo que você ter feito na sua vida, mas Deus pode usar até mesmo o seu erro para corrigir e fazer algo bom. Judá errou? Errou. Uma vez? Não. Duas, três, várias vezes. Mas Deus usou o erro de Judá para corrigir e dar uma descendência para Judá. E não só uma qualquer descendência, mas a descendência daquele que veria o Messias, daquele que veria o Salvador da nação de Judá e nosso Salvador, o nosso Senhor e Salvador. Então, Deus ele pode pegar um erro seu e transformar aquele erro em bênção para futuras gerações. Agora resta saber o que? Você vai arrepender dos seus erros? Porque Judá provavelmente foi. A Bíblia não deixa claro, mas por ele ser escolhido ali como a linhagem do Salvador, com certeza ele se arrependeu. Resta saber, os seus erros que tiveram no passado, você arrependerão deles para que Deus possa pegar os seus erros e trazer coisas boas para o futuro? Ou você vai continuar tendo remorso como Judá teve no início?
Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários, mande para nós nas nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva em nosso canal. Eu te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.